E aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Cris, sejam bem-vindos ao nosso canal Baixinha dos Resumos. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem para mais notificações. E hoje trago o resumo do filme Van Helsing. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gabriel Van Helsing recebe ordens do Vaticano para procurar e destruir o Conde Drácula. E isso não é algo que ele gosta muito não, pois o mesmo não aguenta mais matar monstros ao mando da igreja. O que realmente ele queria era ter suas memórias de volta, que foram tiradas deles pelos seus pecados anteriores. Então o cardeal Genet explica a ele que essa missão é importante, porque 450 anos atrás, um cavalheiro da Transilvânia, chamado Valerius o Velho, prometeu a Deus que sua família nunca descansaria, nem iria para o céu até que ele derrotasse Drácula. Só que o Drácula ainda está vivo. Só que tem apenas duas pessoas descendentes de Valerius existentes, que são a princesa Ana e o príncipe Velcon. Então a família está sem tempo e a igreja está empenhada em salvar as suas almas. Logo Van Helsing parte para a Transilvânia, mas na sua chegada ele não foi muito bem recebido, pois os povos de Transilvânia não gostaram da visita do estranho. Enquanto a princesa Ana estava resolvendo seus negócios, o Van Helsing vê 3 árbias voando em sua direção. E claro, elas são as 3 noivas de Drácula. O alvo delas é a Ana, que logo elas conseguem levá-la várias vezes e o Van Helsing atrás de volta, até que ele mergulha sua besta na água benta antes de atirar com um dado. Só que os moradores não gostaram muito de Van Helsing ter matado uma Marissa, então eles explicam a ele sobre os vampiros. E que agora, por causa do Van Helsing, eles iriam matar mais pessoas para se vingar. E o Drácula não ficou nada contente com isso e sente falta de sua noiva. Mas há um ano depois de arrumar o Victor Frankenstein como seu próprio laboratório, os moradores tacaram fogo no monstro de Frankenstein e o Drácula precisa dele para dar vida à sua prole. Os filhos de Drácula nascem mortos e precisam ser animados. O príncipe Velcro destruiu o lobisomem de Drácula com uma bala de prata, embora tenha custado a sua vida. Ana, grata por Van Helsing ter salvado sua vida e destruído uma marisca, Ana leva Van Helsing ao castelo, onde sua família viveu por centenas de anos, após a morte humana de Drácula. Na mesma noite, Ana pretendia sair para caçar vampiros, só que Van Helsing prefere esperar o dia amanhecer, e com isso, borrifa nela com um spray de nocaute. Só que quando ela acorda, não encontra Van Helsing em lugar nenhum, e ela sente que tem alguém lá, e era o lobisomem, mas era o seu irmão, Velcon, que provavelmente foi mordido por um lobisomem. Quando a lua muda de lugar, indo para trás de uma nuvem, Velcon muda de lobisomem para homem, que era o tempo que ele teria para alertar sua irmã. Só que a lua aparece novamente e ele se transforma e ataca Ana. Mas Van Helsing aparece e atira nele, que escapola pela janela. Mas quando Van Helsing acerta um tiro em Velcon, Ana diz que Drácula com certeza teria uma cura para lobisomem. Então Van Helsing concorda em ajudá-la a procurar a fórmula para salvar seu irmão, e eles seguem a trilha de Velcon até o castelo de Drácula. Lá, uns monstros de Drácula amarram Velcon na máquina do Dr. Frankenstein e tentam aproveitar a energia animal dele para ressuscitar os bebês de Drácula. Mas um raio atinge a força vital de Velcon, que flui para os bebês, que começam a expandir milhares deles. Então Van Helsing começa a atirar neles, e com isso o Drácula fica muito furioso e começa a atacar Van Helsing. Só que ele apunhala Drácula com uma espada de prata, mas não funciona nele não. Ali era Verona e os bebês vão para que as noivas possam ensinar eles a se alimentar. Só que de repente os bebês começam a expandir. Drácula ordena que Velcon mate Van Helsing e Ana. Na fuga deles do castelo, eles acabam caindo em uma caverna subterrânea, onde o monstro Frankenstein está escondido. Então Van Helsing atira nele com dados tranquilizantes. Só que ele não quer matá-lo, porque ele acha que ele não é mau, e ele só mata seres malignos. Antes de me desmaiar, o monstro diz que ele é a chave para a pesquisa de Drácula, e que ele é a única coisa que Drácula precisa para dar vida à sua ninhada, mesmo com os últimos filhotes mortos. O Drácula tem outros milhares esperando para nascer. De repente, eles percebem que Velcon
observa eles. Então, sabendo que logo Drácula saberia o paradeiro deles, Van Helsing tenta levar o Frankenstein de volta para Roma, para a proteção. Mas logo são atacados por Verona, Aliera e Velko. Van Helsing distrai Verona e acerta Velko com uma bala de prata, que logo depois morre nos braços de sua irmã. Só que Velko consegue morder o Van Helsing. Aliera pega a Anna e leva de volta para o Drácula, enquanto Van Helsing, Karl e o monstro são forçados a andar. Em Budapeste, eles encontram novamente Aliera, que convida eles para o baile de máscaras de Halloween. Durante isto, eles podem trocar Anna pelo monstro. Então Van Helsing tranquiliza o monstro e tranca ele em uma igreja, enquanto ele e Karl vão ao baile. No baile, Drácula dança com Anna e ele tenta convencer ela a virar sua noiva, mas ela recusa. O Van Helsing resgata Anna, só que a fuga é interrompida quando Igor traz o monstro Frankenstein. Todos se transformaram em vampiro e vão atrás de Van Helsing, Karl e Anna, e eles são forçados a pular a janela. No momento em que eles voltam para a Transilvânia, Drácula já havia saído do castelo e mudado para onde ninguém sabia. Logo eles vão para a biblioteca e Karl faz uma pequena pesquisa e descobre que Drácula realmente era filho de Valérius o Velho. Mas tudo havia começado quando Drácula foi assassinado em 1462 pela mão esquerda de Deus. Mas quando ele morreu, fez uma aliança com o diabo e com isso recebeu uma nova vida, só que poderia ser mantida bebendo sangue. Valérius o Velho foi a Roma e negociou o direito de sua família de entrar no céu até que ele matasse Drácula. E mesmo ele sendo seu filho, Valérius foi incapaz de matá-lo. Então, ele o baniu para uma fortaleza de gelo com uma porta sem meios de fuga. Até que o diabo deu a ele asas. Onde está essa porta? Então Anna revela que seu pai passa muitas horas olhando uma determinada foto. Talvez essa foto tenha a chave da porta. E na porta tem uma descrição em latim, que Karl tenta decifrar, mas não consegue, pois falta uma peça. Então Van Helsing se lembra do fragmento de foto que o cardeal Genet deu a ele antes de deixar Roma, e era a peça que faltava. E quando eles leem em voz alta, a imagem vira um espelho onde eles podem atravessar a Fortaleza de Neve, que é o verdadeiro castelo de Drácula, onde eles passam por um corredor cortido de vargens nas paredes com os filhotes de vampiro, esperando para serem animados. E lá eles encontram um monstro Frankenstein congelado em um bloco de gelo, só com a cabeça de fora. E ao ver Van Helsing, o Frankenstein diz a ele que Drácula tem a cura para o lobisomem. Van Helsing se questiona por que Drácula teria um antídoto. Karl lembra de ter visto uma pintura onde um lobisomem matava um vampiro, e com isso eles entendem que só um lobisomem poderia matar Drácula, e Van Helsing irá se transformar à meia-noite. Então o plano será deixá-lo se transformar para matar Drácula, e a Anna e o Karl podem injetar o antídoto no último minuto. Anna e Karl forçam Igor a levarem eles até o antídoto. Então Igor mostra uma seringa armazenada em um frasco com um líquido viscoso, que era o antídoto. Só que Igor tranca eles na sala, e Aliera aparece e Anna joga nela a jarra que se quebra e espirra no rosto de Aliera. Anna joga no portão que derrete e eles fogem dali, mas Aliera vem atrás. Então Anna distrai ela enquanto Karl pega o antídoto. O Van Helsing descobre o laboratório de Drácula e lá Frankenstein foi colocado ao teto para drenar sua vida para os bebês. Van Helsing sobe no telhado para libertar o monstro, mas um raio atinge ele, que envia sua força vital para os bebês. Assim que Frankenstein fica livre, o Drácula se transforma em morcego e ataca Van Helsing. Só que o monstro Frankenstein é atingido novamente por um raio e ele cai. Mas ele consegue agarrar um cabo e também atinge Igor, que perseguia Karl. O Frankenstein entra no lugar onde Anna e Aliera brigavam. Então ele segura Aliera enquanto Anna pega o cabo e usa para voltar para o laboratório. No caminho, Karl joga o antídoto para Anna, mas Aliera persegue ela. Agora, Anna pega um prego e empurra no coração de Aliera e o relógio bate meia-noite. Van Helsing se transforma e ataca Drácula. Só que quando ele estava agarrado no pescoço de Drácula, a lua se esconde atrás da nuvem e Van Helsing volta ao normal. E o Drácula aproveita para dizer que foi ele quem assassinou
Drácula em 1462, até que de repente a lua volta e Van Helsing se transforma novamente e morde o pescoço de Drácula, que se transforma em pó, como seus bebês. No momento, Anna chega com o antídoto e Van Helsing salta sobre ela e Carl iria enfiar nele a estaca de prata. Mas Anna já havia injetado o antídoto nele antes de morrer.